Então tem uma coisa que sempre eu tô remoendo, né, vamos dizer. Gostaria de fazer um registro, né, a respeito da história do trabalho de Max Staudacher. Porque é uma pessoa muito importante, ela foi uma pessoa muito importante dentro do contexto da arquitetura, da Vila Harmonia e mesmo aqui do começo da cidade de Telêmaco Borba. Quem que é Max Staudacher? Algumas pessoas já remetem àquele trecho de estrada ali que desce do bonde aéreo até a ponte do Rio Tibagi. É bastante comum, né, que lembrem disso. Mas e se eu te falar que a estação do bonde aéreo é obra de Max? E se eu te falar que as primeiras casas que foram construídas em Telêmaco Borba são obra do Max Staudacher? A Rua das 25 Casas, aquela rua ali que fica perto da Ivaiporã. Aquelas casas que ficam ali na Macopa, bairro da Macopa, Harmonia Clube. Ali daquelas casas perto da Praça dos Pinheiros, tem uma em especial que poucas pessoas sabem. Na laje superior, ela não tem cobertura telhado, ela tem um tanque, e é onde existe criação de carpa. Detalhe, não tem uma infiltração. Então, uma obra que foi construída nos anos 60 permanece intacta. Em 1953, Grupo Escolar Manuel Ribas, Hotel IKP, a sede do Harmonia Clube, a sede nova do Cama, isso já foi em 1981. À época, o presidente João Batista Figueiredo veio inaugurar, que era o projeto, acho que da Máquina 7. Mas enfim, então os grandes desenhos que nos remetem à arquitetura de vanguarda à época, então foram desenhados por esse arquiteto. Max, ele abusava do espaço. Ele tinha assim ele fazia aquilo tornar parte da liberdade. Talvez era um traço intrínseco dele, né? Mas então, essas obras todas, elas contam a história daquele momento. Então, onde ele sempre exaltava então o uso da madeira, das paredes, onde ele abusava também da textura, né, desenhos aleatórios e tal, né? Era uma característica interessantíssima nessas obras. Dentro das obras, ele traz, então, um traço europeu, né? Então, onde se você chegar num lugar assim, imaginar, dá a impressão que você está, assim, na Europa. Algumas coisas são, assim, bastante parecidas com aquelas arquiteturas da região de Campos do Jordão, São Paulo, que também nos remetem então à linguagem da arquitetura europeia. E esse prédio então aqui que nós estamos fazendo esse registro é a Escola Paroquial Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Nós estamos no centro da cidade de Telêmaco Borba e aqui sempre funcionou então o sistema educacional que era administrado então pelas irmãs da Ordem de Santa Cruz. Vamos lá, fazer uma breve comparação. O colégio Manuel Ribas, lá na Harmonia, então ele tem um desenho um pouco diferente. As linhas que ele usou lá são um pouco diferentes. Se você lembrar, a parte do pátio, né, o pátio de recreação, ele já usou umas colunas inclinadas para fazer a saída das salas de aula. E uma coisa mais importante, assim, que eu sempre lembro, assim, sabe, assim, empolgado até, é como que era utilizado a iluminação natural. Então, nas salas de aula, tinham clarabóias. Então, durante o dia, por exemplo, praticamente não era necessário utilizar a luz artificial. Então, assim,
eu fico empolgado até de falar sobre esse tipo de concepção da utilização da luz natural, entende? Agora, vamos lá então, agora aqui para a escola paroquial, né, Telêmaco Borba. Então aqui já tem esse desenho assim, como eu falei, a parte externa é mais sisuda e a parte interna já é mais leve. Então, até por ser uma área educacional, ela tem que fazer essa conversa, né, com a mente do aluno e tem que ter essa leveza, a claridade e tal, apesar da sobriedade da madeira. As salas de aula são um absurdo, né? O pé direito dá 4 metros de altura, até às vezes tem que exagerar na capacidade da lâmpada para alcançar o plano útil, né? O sistema de sanitário, tem algumas salas de aula que tem banheiro dentro, então talvez porque se você tratava com crianças de idade mais tenra, né? Então você tinha que ter essa necessidade iminente ali do uso de um sanitário e tal. Então, esse tipo de forro aqui que a gente está vendo é madeira, tudo madeira de lei, né? E ele tem aquela conversa muito parecida com o lambri, né? Então, as ripas, elas se encaixam tipo macho e fêmea, né? Elas têm essa sobriedade que contrasta então com a parede, né? Na concepção, por exemplo, da parte da iluminação, você tem que carregar mais na lâmpada, né? Você tem que ter lâmpadas mais fortes. Por causa que o teto sendo de madeira e escuro, então a reflexão é um pouco menor. Hoje em dia na moda é mais conhecido como ripado, né? Então a gente está aproveitando essa oportunidade agora porque ele está inativo, né? Já não funciona mais como escola. É interessante a gente trazer essas informações assim, mostrar a riqueza, né, da construção, né? Eu tenho certeza que isso mexe com a memória afetiva, né? Porque é um espaço que ele fez parte da história de muita gente aqui no município de Telêmaco Borba. Então nós estamos tendo a oportunidade, né, de apresentar aqui uma obra da arquitetura cujo patrão, o arquiteto Max Staudacher, né? Então ele teve uma participação assim grande na história da harmonia, né? E nesse contexto que nós estamos aqui é a escola paroquial Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Mas é interessante comentar, por exemplo, né, o quanto ele contribuiu assim para a história do município de Telêmaco Borba, para a identidade visual. Porque o arquiteto ele fala pelos seus traços. Quando da instalação da Vila Harmonia, na época foi tocado a 4 mãos, ou seja, Max Staudacher e o construtor, também arquiteto, Abelardo Soares Caiubi. O Max ele vem assim naquele período da guerra e ele se incorpora dentro do contexto da Vila Harmonia. Quem foi que fez o desenho da Igreja de Harmonia, daquela bela Capela de Harmonia? Quem foi que fez o desenho do Hotel Icapê? Quem foi que fez o desenho da sede do Harmonia Clube? Tudo isso ele foi contribuindo através dessas obras. Então toda essa história da arquitetura da Vila Harmonia, do Hotel Icapê, da Capela de Harmonia, então da sede do Harmonia Clube, aí são os desenhos, o traço do arquiteto. Então agora nessa oportunidade aqui a gente está mostrando então aqui no centro da cidade de Telêmaco Borba uma obra que tem a concepção desse arquiteto. Pelos desenhos, janela, parede externa, parede interna, né? Então aqui está a comunicação do arquiteto. Através dessa visita técnica, a gente levantou um acervo fotográfico, né? A gente pretende contar e salvaguardar, então, assim, a memória, a história desse arquiteto, né? Que viveu aqui na região e deixou um legado muito importante para nós. Como eu falei, então, aqui nós estamos numa área nobre, né, na cidade. O interessante é que dessas janelas ali, você consegue enxergar
o pátio de madeira, o preparo de madeira da Klabin. Então, ou seja, aqui nós estamos numa lomba, né? Então a parte alta. Para cá também você vê aquela região que fica depois do São Francisco, né? Que fica já próximo onde é o centro de formação do Padre Egídio, né? A primeira vez que eu entrei nesse prédio aqui, lá se vão 50 anos. Então era um jovem que estava se preparando para ir morar e estudar em Curitiba. Então foi lá por volta de 1970, início do ano de 1973. Então o que ocorreu? Então haviam naquele período que eles eram comandados pelo padre Edward, que a cidade conheceu como Padre Polaco. Então nesse período havia então os encontros de cristandade, né? Então para jovens era conhecido como TLC, era Treinamento de Liderança Cristã. Então a primeira vez que eu entrei foi nesse salão ali, né, que é o anfiteatro, e ali faziam-se então as reuniões, né, que tratavam dos assuntos então da preparação dos jovens. E nessa época eu fui assim agraciado, né, foi uma oportunidade que eu tive de ser, então assim, participada pela primeira vez do encontro de cristandade. E foi muito importante, assim, porque eu estava saindo da minha cidade, eu estava saindo da minha casa, eu ia enfrentar um novo horizonte, eu ia enfrentar uma nova vida, eu ia, então, na época, então, fazer a Escola Técnica Federal do Paraná. Então, foi em 1973. Por que foi importante? Porque embasou aquele jovem, né, que queria voar, que queria conhecer novos horizontes, então deu assim uma solidez na caminhada e foi muito importante. Então eu tenho esse registro e eu sou muito grato de naquela oportunidade, há 50 anos atrás, estar aqui nesse prédio e poder ter feito esse encontro, que foi muito bom para a minha formação.